Uma manhã cinzenta de outubro, 6 horas da manhã. A sirene familiar que ecoou por mais de um século na histórica fábrica da Brahma, no coração do Rio de Janeiro, silenciou abruptamente. Os portões de ferro enferrujado se fecharam vim-viém, trancando milhares de destinos do lado de fora. Que destinos eram esses? Em seu ápice, este complexo gigante não era apenas uma fábrica, era o coração pulsante do carnaval brasileiro. Produzia milhões de litros de cerveja diariamente, empregava gerações de famílias inteiras e sustentava o orgulho de uma nação. Bairros inteiros viviam e respiravam ao ritmo de suas caldeiras. Hoje, restaram apenas ruínas. Silos gigantescos erguem-se como esqueletos vazios, escuros e gelados sob o sol escaldante. Onde antes o riso dos trabalhadores e o aroma doce do malte enchiam o ar, agora o vento uiva através de janelas quebradas e pátios desertos. Como um império desmorona de forma tão absoluta? Não foi uma crise passageira. Não foi a falta de consumidores sedentos. Uma série de decisões corporativas gélidas, planilhas implacáveis e a obsessão cega por um monopólio global destruíram um ícone amado. Um único aperto de mão em uma sala de reuniões selou o destino de milhares de pessoas. Brasil, 1888 a presente. A ascensão e o trágico colapso das fábricas históricas de cerveja revelam o preço devastador que a classe trabalhadora paga quando a alma de uma tradição é sacrificada no altar do lucro máximo. Rio de Janeiro, 1888. O ano que redefiniu a história do Brasil. Enquanto o país testemunhava a abolição da escravatura e os últimos suspiros do período imperial, uma nova era começava a se desenhar no horizonte. A nação, até então profundamente agrária e dependente das vastas plantações de café, começava a sentir as primeiras dores do parto de uma revolução industrial incipiente. A capital do império era um caldeirão fervilhante de culturas, imigrantes e novas ideias. As ruas de paralelepípedos ecoavam o som de carroças, mas logo dariam lugar ao rugido das máquinas a vapor. Foi neste cenário de transformação turbulenta e esperança frenética que um jovem imigrante suíço, Joseph Villiger, encontrou o solo fértil perfeito para plantar uma semente que, décadas depois, se tornaria um império gigantesco. Villiger não chegou ao Brasil com a ambição de dominar um mercado continental. Ele chegou com uma saudade profunda. Acostumado com as ricas e encorpadas cervejas europeias, ele se viu frustrado com as opções quentes e de qualidade duvidosa disponíveis nos trópicos. Movido por uma paixão quase obsessiva pela alquimia do malte e do lúpulo, ele decidiu resolver o problema com as próprias mãos. Nos fundos de sua casa, uma modesta residência na rua Visconde de Sapucaí, Villiger montou uma pequena e rústica instalação de fabricação. Não havia engenheiros, nem diretores financeiros, nem planilhas de lucros e perdas. Havia apenas panelas de cobre, a pureza da água, a paciência artesanal e o suor de um homem dedicado à sua arte. O cheiro doce, denso e terroso do malte torrado começou a escapar pelas janelas da pequena casa, misturando-se à brisa úmida do Rio de Janeiro. Inicialmente, a produção era minúscula, destinada apenas a saciar a sede de Villiger e de um seleto grupo de amigos expatriados e membros do Clube Filatélico do Rio de Janeiro. No entanto, a qualidade do líquido dourado que saía daquelas panelas de cobre era inegável. Era refrescante, perfeitamente equilibrada e possuía uma consistência que nenhuma outra bebida local conseguia imitar. O boca a boca espalhou-se como fogo em pólvora pela cidade. A demanda explodiu. O que era um passatempo de fim de semana transformou-se em uma necessidade comercial urgente. Foi assim que, em 6 de setembro de 1888, movido por uma visão de futuro, Villiger e seus sócios fundaram oficialmente a Manufatura de Cerveja Brahma Villiger e Companhia. O nome, envolto em mistério, dizia-se ser uma homenagem à deusa hindu, ou talvez ao inventor da válvula de chope, Joseph Brahma. Pouco importava a origem exata. O nome logo se tornaria sinônimo da própria identidade brasileira. A transição de uma operação de quintal para uma potência industrial foi rápida e espetacular. A Brahma precisava de espaço, de máquinas e, acima de tudo, de braços fortes.
A construção da primeira grande fábrica foi um marco na arquitetura e na engenharia urbana do Rio de Janeiro. Erguendo-se imponente com seus tijolos vermelhos expostos, chaminés que perfuravam os céus e portões de ferro forjado maciço, a fábrica não era apenas um local de trabalho, era um monumento à modernidade. Dentro daquelas paredes, o silêncio artesanal foi substituído por uma sinfonia ensurdecedora de progresso. Motores a vapor pulsavam com uma força titânica. Correias de couro giravam sem parar, acionando moinhos, bombas e engarrafadoras primárias. O calor dentro das salas de braçagem era intenso, quase insuportável, mas os trabalhadores moviam-se com uma sincronia orgulhosa. Para os homens e mulheres que cruzavam aqueles portões de ferro todas as manhãs, ser admitido na cervejaria Brahma era alcançar uma posição de elite na incipiente classe operária brasileira. Eles não estavam apenas misturando água e grãos. Eles sentiam que estavam construindo o futuro da nação moderna. A cerveja que fluía de seus tanques não era apenas uma bebida, era o combustível das festas populares. O orgulho líquido servido em todos os bares do Rio, a essência dourada que começava a definir a cultura de massa do país. O sentimento de pertencimento era profundo. A empresa oferecia salários estáveis em um período de grande incerteza econômica. Nascia ali, entre o vapor das caldeiras e o barulho das garrafas de vidro tilintando, uma lealdade feroz. O trabalhador da Brahma sentia-se parte de uma grande família invisível, unida pelo orgulho do produto que criavam. No entanto, o sucesso estrondoso e a expansão física desenfreada trouxeram consigo as primeiras sementes de uma tensão estrutural inevitável. À medida que a virada do século XX se aproximava, a demanda por Brahma já ultrapassava as fronteiras do Rio de Janeiro. Os navios começavam a carregar barris para outras províncias. A produção diária atingia volumes que a mente de Villiger mal poderia ter concebido anos antes. Esse crescimento vertiginoso exigia capital massivo, maquinário importado complexo e uma cadeia de suprimentos rigorosa. A fábrica, que outrora refletia a alma de seu fundador, começou a exigir uma burocracia pesada. O olhar atento do mestre cervejeiro já não era suficiente para garantir o funcionamento do colosso de tijolos vermelhos. Agora, eram necessários gerentes, contadores e administradores. O orgulho industrial transmutava-se lentamente em uma religião comunitária, mas a escala monstruosa que a corporação começava a assumir exigia uma estrutura de operação cada vez mais complexa. A família Brahma estava crescendo rápido demais. A gestão afetuosa e paternalista dos primeiros dias caminhava, a passos largos e sem volta, em direção a um precipício onde o calor humano das panelas de cobre teria que confrontar a lógica implacável do capital industrial. A fundação estava sólida, o império havia nascido, mas a verdadeira provação da alma desta instituição estava apenas começando. À medida que o século XX avançava para sua metade, o Brasil vivia uma explosão de otimismo e modernização. Eram os anos dourados, marcados pela construção de Brasília, pelos acordes suaves da bossa nova e pela conquista do mundo nos campos de futebol. Acompanhando o ritmo frenético e esperançoso de uma nação que despertava para o seu próprio potencial, a cervejaria Brahma transcendeu o status de mera empresa para se tornar uma verdadeira instituição nacional. A marca não estava apenas nos bares, ela estava entranhada na identidade cultural do país. Era a patrocinadora silenciosa dos sorrisos de domingo, a testemunha onipresente das celebrações nos estádios lotados e a alma engarrafada do maior carnaval do planeta. Para sustentar essa demanda astronômica, as históricas fábricas de tijolos vermelhos operavam em um estado de perpétua ebulição. Milhões de litros do líquido dourado jorravam diariamente de tanques de fermentação que pareciam ter o tamanho de catedrais. Os caminhões de entrega da Brahma cruzavam o país de dimensões continentais, levando as icônicas garrafas âmbar desde os Pampas do Sul até as fronteiras amazônicas no norte. No entanto, o verdadeiro milagre da Brahma nessa época não estava apenas no volume vertiginoso de vendas ou nas campanhas publicitárias geniais que dominavam as rádios e televisões. O maior trunfo da companhia residia dentro dos muros altos de suas fábricas,
onde um modelo de gestão profundamente paternalista havia criado uma sociedade à parte, um ecossistema autossuficiente e intensamente leal. Trabalhar na Brahma durante as décadas de 1950, 60 e 70 era o equivalente a ganhar na loteria da classe trabalhadora. A empresa não oferecia apenas um salário no final do mês. Ela oferecia um projeto de vida, uma proteção que embalava o operário do berço ao túmulo. Os administradores da época compreendiam que a estabilidade emocional e familiar dos funcionários traduzia-se diretamente na qualidade inigualável da cerveja. Assim, as fábricas transformaram-se em verdadeiras mini-cidades. Nasceu o orgulhoso conceito da família Brahma, um título que os trabalhadores carregavam no peito com a mesma reverência de uma medalha militar. O sistema de bem-estar social interno era impressionante e sem paralelos na indústria brasileira da época. A Brahma construiu hospitais e clínicas dentárias exclusivas para seus funcionários e dependentes. Quando a esposa de um mestre cervejeiro ou de um operário da linha de engarrafamento entrava em trabalho de parto, era nos leitos da empresa que o bebê vinha ao mundo. Essas mesmas crianças frequentavam creches e escolas primárias financiadas pela cervejaria, onde recebiam cadernos e lápis, muitas vezes com o logotipo da marca discretamente impresso. Nos finais de semana, as famílias não se dispersavam. Elas se reuniam nos gigantescos clubes sociais e esportivos da companhia, participando de torneios de futebol, bailes de gala, festas juninas e celebrações de fim de ano, onde os diretores circulavam entre as mesas, apertando as mãos de operários cujos nomes eles conheciam de cor. O resultado desse paternalismo benevolente foi uma devoção geracional. Era comum encontrar avós, pais e filhos dividindo o mesmo turno no chão de fábrica. O conhecimento técnico e os segredos da abraçagem, da fermentação e do controle de qualidade eram passados de geração em geração, como heranças sagradas. Nas engarrafadoras ensurdecedoras, onde o tilintar de milhares de garrafas de vidro criava uma música hipnótica, o suor dos operários misturava-se a um profundo sentimento de propósito. Eles não viam a fábrica como uma corporação que explorava sua mão de obra. Eles a viam como uma mãe provedora. Se a empresa cuidava de suas famílias, eles cuidariam da empresa com o próprio sangue, se necessário. No entanto, sob o brilho ofuscante dessa era de ouro, nuvens escuras começavam a se formar invisivelmente no horizonte. O faturamento estrondoso e a liderança isolada no mercado criaram um perigoso ponto cego na alta administração. Enquanto a diretoria celebrava balanços financeiros recordes e os operários brindavam nos clubes sociais, a realidade física das fábricas históricas contava uma história diferente. Uma história de desgaste e obsolescência silenciosa. O coração arquitetônico do império, aquelas mesmas construções imponentes do início do século, estava envelhecendo. Os muros grossos de tijolos que um dia foram símbolos de vanguarda, agora eram amarras físicas que impediam a modernização das linhas de produção. As máquinas precisavam de manutenção constante. Os canos subterrâneos começavam a vazar. O espaço para expansão dentro dos centros urbanos adensados havia simplesmente acabado. Mais crítico ainda, o modelo paternalista, com seus hospitais, clubes, escolas e aposentadorias generosas, havia se tornado um mastodonte financeiro. O custo de manter milhares de famílias protegidas das oscilações cruéis do mundo exterior estava devorando secretamente as margens de lucro. Na virada para os anos 1980, o Brasil entrou em uma espiral de hiperinflação e caos econômico. A era da inocência industrial estava com os dias contados. O modelo de negócio como uma família estava prestes a colidir frontalmente com uma nova e implacável ordem global. Nas sombras das bolsas de valores e dos escritórios de fusões e aquisições, novos jogadores observavam a Brahma. Eles não viam rostos de operários, não se importavam com as tradições centenárias ou com as escolas para as crianças. Eles viam apenas planilhas ineficientes, custos operacionais exorbitantes e uma marca de ouro presa dentro de uma estrutura ultrapassada. A bolha de afeto e estabilidade dos brameiros estava prestes a estourar, e o despertar seria brutal e sem misericórdia. O relógio estava correndo, e a idade da inocência havia terminado.
O ano de 1989 marcou um divisor de águas definitivo, não apenas para a história econômica do Brasil, mas para a alma estrutural da cervejaria Brahma. A década de 1980, amargamente lembrada nos livros de história como a década perdida, havia castigado brutalmente a nação. A hiperinflação corroía implacavelmente o poder de compra diário. Os governos lutavam em vão com planos econômicos fracassados e a incipiente abertura do mercado nacional começava a expor as empresas brasileiras à brutalidade e agilidade da concorrência global. Nesse cenário de instabilidade crônica, o outrora intocável e reconfortante modelo paternalista da Brahma revelou-se um gigante de pés de barro. Os custos astronômicos de manter hospitais exclusivos, clubes recreativos, escolas e uma folha de pagamento inflada por gerações sucessivas de famílias tornaram-se uma âncora financeira pesada demais para um barco que precisava, desesperadamente, navegar em mares corporativos revoltos. Foi exatamente neste momento de vulnerabilidade, no final dos anos 80, que um novo tipo de predador corporativo cruzou os antigos portões de ferro forjado. Não eram mestres cervejeiros suados e apaixonados pelo lúpulo, tampouco herdeiros românticos de tradições industriais. Eram os meninos de ouro do mercado financeiro brasileiro, executivos egressos de bancos de investimento que haviam acabado de adquirir o controle acionário da companhia. Com a chegada da nova e radical diretoria, o ar denso dentro das fábricas históricas mudou quase da noite para o dia. A atmosfera familiar, antes impregnada pelo cheiro doce do malte torrado e por décadas de camaradagem inabalável, foi subitamente rasgada pela luz fria dos primeiros monitores de computador e pelo farfalhar incessante e calculista dos relatórios de auditoria. Nascia ali a gélida era das planilhas. A nova gestão trazia consigo uma filosofia revolucionária e implacável, espelhada nas cartilhas mais agressivas do capitalismo financeiro global. A meritocracia extrema, o pragmatismo absoluto e o corte impiedoso de custos. Para esses novos senhores do poder, uma fábrica não era um patrimônio histórico sagrado ou uma comunidade orgânica viva. Era fundamentalmente uma equação matemática fria que precisava ser otimizada a qualquer custo. Imediatamente, os antigos diretores de chão, de fábrica, homens que conheciam os operários pelo nome, que sabiam das doenças de seus filhos e celebravam bodas de prata entre os tanques de fermentação, foram abruptamente substituídos por jovens analistas de terno, armados com calculadoras e uma obsessão cega por margens de lucro. O aperto de mão quente, calejado e demorado, cedeu lugar a metas de desempenho intocáveis e ameaçadoras. O choque cultural que se seguiu foi sísmico, abalando as estruturas de tijolos centenários. Nas úmidas e quentes salas de braçagem, onde o coração da cerveja pulsava há mais de um século, formou-se um conflito silencioso, profundo e angustiante. De um lado das trincheiras invisíveis estavam os veteranos, os alquimistas grisalhos da cerveja. Eram homens que não precisavam de termômetros digitais ou sensores a laser. Eles sabiam, apenas pelo toque nas grossas paredes dos tanques de cobre e pelo vapor que lhes umedecia o rosto calejado, o momento exato de adicionar a levedura. Para eles, a cerveja era uma arte sagrada, um ofício meticuloso que exigia tempo, paciência e respeito visceral aos ciclos naturais da fermentação. Do outro lado estava a nova elite administrativa, cujos olhos treinados só conseguiam enxergar o desperdício matemático. Eles viam apenas gargalos de produção e os centavos vitais que poderiam ser poupados se o tempo sagrado de maturação fosse reduzido, se os ingredientes nobres fossem substituídos por alternativos mais baratos, ou se o número de operários na exaustiva linha de engarrafamento fosse sumariamente cortado pela metade. A tensão reprimida atingiu o seu ponto de ruptura quando a lâmina dos cortes começou a atingir a espinha dorsal do paternalismo. Os grandiosos clubes sociais da Brahma, antes o sagrado ponto de encontro dominical de milhares de famílias que ali construíram suas memórias, começaram a ser classificados nos relatórios como ativos imobiliários estéreis
e improdutivos. As creches e os ambulatórios da empresa foram fechados ou terceirizados de forma abrupta, tudo sob a justificativa asséptica da focalização no negócio principal. Para os trabalhadores que suavam na linha de frente, cada benefício retirado não era sentido como um mero ajuste fiscal necessário. Era uma facada nas costas. Era a quebra unilateral e imperdoável de um pacto silencioso de lealdade e sangue que haviam firmado com a empresa ao longo de suas vidas. A frase afetuosa, "Nós somos a família Brahma", começou a soar como um eco doloroso e irônico nos corredores, agora escuros e silenciosos em suas pausas. O medo, sombrio e paralisante, rapidamente substituiu o orgulho como o sentimento predominante entre os macacões manchados de graxa. A segurança no emprego, que outrora era uma garantia quase divina passada de pai para filho, evaporou-se. Avaliações de desempenho de uma brutalidade darwiniana passaram a determinar quem comia e quem passava fome no mês seguinte. Os trabalhadores mais velhos, verdadeiras enciclopédias vivas, detentoras da memória institucional e técnica da cervejaria, viram-se repentinamente rebaixados aos rótulos de obsoletos, lentos ou caros demais. Muitos foram demitidos sumariamente, escoltados até a porta sob os olhares aterrorizados de seus colegas, e substituídos por funcionários mais jovens, mais baratos e desesperados o suficiente para aceitar pressões de produtividade esmagadoras. O barulho nas linhas de montagem permaneceu ensurdecedor, mas o silêncio humano tornou-se insuportável. Cada olhar de um supervisor, passando com uma prancheta na mão, poderia significar o fim trágico de uma carreira de 30 anos. Enquanto os balanços financeiros trimestrais da Brahma começavam a apresentar lucros vertiginosos e as ações da empresa disparavam nas bolsas de valores, sob aplausos de acionistas anônimos, a fundação espiritual da companhia sangrava até a morte. A busca obsessiva e doentia pela eficiência transformou os imponentes edifícios de tijolos vermelhos nos centros das cidades em prisioneiros de suas próprias engrenagens viciadas em dinheiro. Para a nova diretoria, aquelas paredes espessas, os encanamentos que contavam histórias e a localização urbana agora estrangulada pelo trânsito não possuíam qualquer charme histórico. Eram apenas gargalos logísticos intoleráveis, verdadeiras dívidas ruins que manchavam a perfeição geométrica de suas planilhas de Excel. A longa e fria sombra do capital financeiro havia coberto totalmente as operações. A empresa fora, de fato, salva do colapso econômico nacional, mas o preço pago pela sobrevivência foi a extração cirúrgica de sua própria alma. As engrenagens giravam mais rápido, os caminhões saíam carregados como nunca. Mas os rostos exaustos que operavam aquelas máquinas esqueceram como sorrir. Eles sabiam, no fundo de seus corações operários, que a era da inocência e do pertencimento estava irrevogavelmente morta. O que eles ainda não podiam imaginar, contudo, era que essa nova mentalidade implacável seria apenas o prelúdio sombrio de uma tempestade corporativa muito maior e mais devastadora. Uma tempestade que culminaria em uma fusão monstruosa, sentenciando à morte definitiva os antigos templos da cerveja brasileira. A revolução do Excel havia apenas começado a afiar a sua foice. O ano era 1999. O Brasil se preparava para a virada do milênio sob um clima de incertezas econômicas e transformações globais vertiginosas. Nas ruas de terra batida do interior e nas avenidas asfaltadas das capitais, uma guerra silenciosa era travada diariamente nos bares, nos supermercados e nas mesas de domingo. Durante mais de um século, a identidade inabalável da cervejaria Brahma havia sido forjada na fornalha de uma rivalidade épica, visceral e quase folclórica com a sua maior nêmesis comercial, a Companhia Antártica Paulista. Para um autêntico operário da Brahma, a Antártica não era apenas uma concorrente corporativa, era o inimigo jurado. A lealdade à marca assemelhava-se ao fanatismo das grandes torcidas de futebol do país. Vestir o macacão com o logotipo vermelho e dourado era um ato de pertencimento tribal, e o sucesso de uma dependia fundamentalmente da derrota humilhante da outra. Essa guerra sangrenta por cada palmo de mercado
havia definido a indústria de bebidas nacional, empurrando milhares de trabalhadores a doarem seu suor e sua juventude pela glória de sua cervejaria. No entanto, em um dia de julho que mudaria para sempre a história do capitalismo sul-americano, um anúncio sísmico chocou o país e paralisou as ensurdecedoras linhas de engarrafamento. Em uma manobra colossal, fria e arquitetada no mais absoluto e paranoico sigilo pelos executivos e banqueiros de investimento, Brahma e Antártica anunciaram uma fusão histórica. Nascia ali a Companhia de Bebidas das Américas, a todo-poderosa Ambev. Nas luxuosas salas de reunião, com vista panorâmica para o caos urbano de São Paulo e blindadas acusticamente do mundo real, a notícia foi celebrada com euforia desmedida e brindes de champanhe importado. Os acionistas aplaudiam de pé a criação de um colosso financeiro que, num piscar de olhos, passava a controlar quase 70% do mercado nacional de cervejas. A palavra monopólio era evitada pela equipe jurídica, mas sussurrada com um sorriso voraz pelos investidores. A nova mega empresa nascia já como a quinta maior cervejaria do planeta, um leviatã corporativo sedento por dominação global. Mas a milhares de quilômetros daquelas mesas de mogno, de volta às velhas fábricas de tijolos vermelhos, onde a cerveja era efetivamente feita, o clima era de luto, perplexidade e um terror indescritível. Quando a notícia do aperto de mão bilionário ecoou pelos velhos rádios de pilha nas salas de descanso e se espalhou como pólvora pelo chão, de fábrica úmido e quente, um silêncio pesado e sepulcral engoliu o barulho ritmado das máquinas. Homens de mãos calejadas olhavam uns para os outros, buscando alguma explicação em olhos igualmente marejados. Para aqueles trabalhadores guerreiros, a aliança parecia uma traição covarde e incompreensível. Aquele contrato multibilionário não significava a paz no mercado. Significava que a alma singular, guerreira e orgulhosa da Brahma havia sido leiloada no altar do pragmatismo mais cruel. O inimigo de ontem, cujas garrafas eles eram ensinados a desprezar, tornava-se subitamente o irmão corporativo de hoje. A fusão histórica, vendida pela imprensa como um triunfo do empresariado brasileiro, não trouxe a mínima estabilidade para as bases trabalhistas. Muito pelo contrário, ela inaugurou imediatamente uma era sombria e asfixiante de canibalismo corporativo. O novo vocabulário ditado pela alta diretoria da recém-formada Ambev era dominado por uma palavra que soava como uma maldição, um presságio de morte nos ouvidos dos trabalhadores: sinergia. Nos brilhantes e coloridos relatórios de apresentações voltados aos analistas de Wall Street, sinergia significava eficiência de ponta a ponta, eliminação de sobreposições operacionais e um aumento colossal na margem de lucro. No chão de fábrica, nas portarias e nas linhas de produção, a tradução dessa mesma palavra era brutalmente literal e física: demissões em massa e o fechamento iminente e impiedoso de instalações inteiras. Da noite para o dia, a geografia industrial do Brasil revelou-se fatalmente redundante para os novos donos do poder. Para a lógica puramente matemática e gélida do Império Ambev, era um crime financeiro manter duas fábricas históricas operando a poucos quilômetros de distância uma da outra, produzindo rótulos que agora convergiam para o mesmo cofre do conglomerado. Uma guerra interna, invisível, sádica e cruel, começou a ser travada nos bastidores. A diretoria colocou intencionalmente as velhas plantas da antiga Brahma e da antiga Antártica em uma arena de gladiadores, jogando operários contra operários em uma competição darwiniana pela pura sobrevivência. O prêmio para a unidade fabril mais rápida, com os custos laborais mais baratos e a mais submissa, era o direito temporário de continuar operando suas caldeiras. A punição inegociável para a perdedora era o cadeado enferrujado no portão principal e o fim do sustento de centenas de famílias comunitárias. A pressão psicológica tornou-se absolutamente insustentável. Os veteranos da Brahma, já profundamente machucados e exaustos pela recente transição ocorrida na década anterior, agora se viam forçados a atingir metas de produtividade surreais e desumanas.
O tempo era contabilizado em milissegundos. O desperdício de uma única gota de líquido era cobrado com advertências severas. A qualidade artesanal, o segredo guardado a 7 chaves pelos mestres cervejeiros de cabelos brancos por mais de um século, foi definitivamente estrangulada pelo deus do volume absoluto. A cerveja Brahma deixou de ser a joia da coroa de uma dinastia orgulhosa para se tornar apenas mais um código de barras genérico. Um mero ativo líquido dentro de um portfólio monstruoso desenhado friamente para dominar o mercado da América Latina. A angústia constante corroía o moral dos operários como um ácido silencioso. Onde antes imperava o orgulho no peito, agora reinava uma intensa paranoia crônica. Homens e mulheres que dedicaram 30 ou 40 anos de suas vidas ao maquinário pesado, agora caminhavam pelos corredores escuros de cabeças baixas, sob os olhares fiscalizadores de jovens analistas que circulavam ostensivamente com cronômetros nas mãos. O ar denso das cervejarias cheirava a medo. O pavor sufocante de encontrar o próprio nome, ou o nome do colega de bancada de toda uma vida, na implacável lista de cortes impressa e fixada nos murais de recursos humanos, transformou as reverenciadas estruturas industriais em verdadeiras fábricas de ansiedade clínica. A monumental fusão de 1999 não apenas criou o maior monopólio de bebidas da história do continente. Ela esmagou o espírito vibrante da classe trabalhadora sob o peso de sua própria ambição desmedida. O poder absoluto, irrestrito e incontestável havia finalmente caído de forma definitiva nas mãos de cérebros analíticos que não sentiam qualquer pulso humano, qualquer apego emocional ou qualquer dívida moral para com as velhas caldeiras a vapor que lhes deram origem. As peças estavam friamente posicionadas no tabuleiro econômico. As gigantescas planilhas de corte e sinergia estavam aprovadas pelo Conselho, e o palco de concreto estava perfeitamente montado para a fase mais agressiva, dolorosa e destrutiva de toda esta longa tragédia capitalista. A chegada da foice sistemática, impiedosa e cega, que ceifaria definitivamente o futuro daqueles que, com as próprias mãos, construíram a fundação de um império. A virada do milênio trouxe consigo a consolidação absoluta do novo império. Mas dentro das grossas paredes das fábricas históricas, o alvorecer do ano 2000 parecia mais o início de uma longa e sufocante era do gelo. Com o monopólio de mercado praticamente assegurado pela gigantesca fusão, a diretoria da recém-nascida Ambev não precisava mais se preocupar em conquistar o consumidor nas prateleiras. A verdadeira guerra, agora, era travada contra os próprios custos internos. A ordem que desceu dos andares acarpetados e climatizados dos arranha-céus corporativos era clara, gélida e inegociável. Cortar tudo e, depois de cortar tudo, procurar mais para cortar. O instrumento escolhido para executar essa carnificina administrativa foi uma filosofia de gestão importada de bancos de investimento americanos e aplicada com um fervor quase religioso: o Orçamento Base Zero, OBZ. Na prática, isso significava que nenhuma despesa, por menor ou mais tradicional que fosse, tinha o direito garantido de existir no ano seguinte. Tudo precisava ser justificado matematicamente. O passado glorioso da Brahma, o suor derramado por gerações e o orgulho das comunidades não tinham peso algum nessa nova equação. A foice corporativa desceu sem misericórdia sobre os escombros do que restava do antigo modelo paternalista. Os benefícios que haviam sobrevivido à primeira onda de cortes na década anterior foram agora sumariamente aniquilados. As cestas básicas fartas, distribuídas no final do ano como um símbolo de gratidão e abundância, foram substituídas por bônus atrelados a metas de produtividade tão irreais que beiravam o sadismo. Os planos de saúde familiares, outrora o grande escudo protetor dos operários, foram rebaixados para coberturas mínimas e terceirizadas. Até mesmo o refeitório, que por décadas funcionou como o coração social da fábrica, onde diretores e chão de fábrica outrora dividiam o mesmo prato de feijão, teve a qualidade de suas refeições drasticamente reduzida e o tempo de pausa cronometrado até o último segundo. A asepsia corporativa transformou o ambiente de trabalho em um estado de vigilância constante e punitiva.
O trabalhador deixou de ser um brameiro orgulhoso para se tornar um mero recurso, uma engrenagem orgânica falha e excessivamente cara, cujo único propósito era não atrapalhar o fluxo contínuo das máquinas. O assédio moral institucionalizou-se sob o disfarce de cultura de alta performance. Reuniões matinais, antes motivacionais, transformaram-se em tribunais de inquisição, onde supervisores expunham publicamente aqueles que não atingiam as métricas diárias, criando uma atmosfera tóxica de competição predatória entre colegas que, há poucos anos, consideravam-se irmãos de ofício. A solidariedade operária foi intencionalmente fraturada. Para sobreviver e não ser o próximo a receber a carta de demissão, um homem precisava, inevitavelmente, pisar no outro. O estrangulamento psicológico foi rapidamente seguido por uma brutal substituição física. O capital acumulado pela mega empresa permitiu um investimento maciço em automação de última geração. Onde antes era necessária uma equipe de 20 homens fortes e experientes para monitorar o invase, inspecionar as garrafas contra a luz e embalar os engradados, agora erguia-se um monstro de aço inoxidável, sensores ópticos e braços robóticos, operado por apenas 2 ou 3 técnicos terceirizados e mal pagos. A experiência humana, o toque refinado e o olhar treinado dos veteranos, que levavam décadas para serem aperfeiçoados, tornaram-se subitamente inúteis. Aos olhos da nova administração, um mestre cervejeiro com 30 anos de casa não era um ativo valioso, portador da memória gustativa da marca. Ele era um passivo trabalhista prestes a se aposentar, um custo alto demais e um obstáculo à padronização química global. A demissão desses profissionais históricos não foi feita com honrarias ou agradecimentos, mas com a frieza de quem descarta uma peça de reposição defeituosa. Eles foram enxotados pelas portas dos fundos, substituídos por jovens operadores de painéis digitais que não sabiam e não precisavam saber absolutamente nada sobre a alma da cerveja. Foi nesse ambiente de profunda desumanização que a diretoria financeira começou a olhar para as próprias fábricas de tijolos vermelhos com um desprezo contábil profundo. As icônicas plantas industriais do Rio de Janeiro e de outras grandes capitais, localizadas em bairros que agora haviam sido engolidos pela expansão urbana, tornaram-se o grande alvo da cúpula. O trânsito caótico encarecia o frete, as leis de zoneamento limitavam a expansão física, e os impostos municipais mordiam uma fatia inaceitável dos lucros. Nos relatórios confidenciais enviados aos acionistas majoritários, os templos centenários da cerveja brasileira, os locais exatos onde o imigrante Joseph Villiger havia sonhado seu império, receberam o rótulo final e letal: dívida ruim. Eram considerados gargalos logísticos, aberrações ineficientes que insistiam em ocupar espaços onde a nova logística corporativa exigia rodovias expressas e galpões modulares. A diretoria já havia decidido que o futuro não pertencia às fábricas com história, mas aos megapolos industriais hiperautomatizados, construídos no meio do nada, no interior do país, onde prefeitos desesperados ofereciam isenções fiscais totais e a mão de obra era farta, desorganizada e barata. O cheiro dentro das fábricas urbanas havia mudado. O aroma doce e reconfortante do malte e do lúpulo foi sobrepujado por um fedor invisível, mas inegável, de obsolescência e fim de linha. Os trabalhadores que ainda restavam batiam o ponto todas as manhãs com um nó na garganta, caminhando por corredores mal iluminados, passando por antigas alas de produção que já haviam sido desativadas e silenciadas. Eles viam o mato começar a crescer nas frestas do pátio interno. O maquinário antigo, que não interessava mais à corporação, acumulava poeira em cantos escuros, parecendo um cemitério de ferro e memórias. O coração da Brahma já havia sido arrancado e substituído por uma calculadora. O que ainda pulsava debilmente naquelas caldeiras velhas era apenas um fantasma aguardando, em agonia, o momento em que os executivos de terno desceriam a lâmina final sobre o seu pescoço. O terreno estava preparado para uma execução. A sentença de morte das catedrais de tijolo vermelho estava assinada. A transição para o novo milênio não apenas mudou a cultura interna da corporação, mas também redesenhou violentamente
A geografia industrial do Brasil. Com os custos trabalhistas já cortados até o osso pela filosofia do orçamento base zero, a diretoria da Ambev precisava de uma nova fronteira para expandir suas margens de lucro estratosféricas. A resposta foi encontrada longe das grandes capitais, no interior profundo do país, onde prefeituras desesperadas por arrecadação travavam uma guerra fiscal sangrenta. O plano mestre era de uma lógica matemática irrefutável e de uma frieza humana aterradora. Abandonar definitivamente os centros urbanos e construir gigantescos complexos industriais no meio do nada. Surgiram assim as megafábricas. Eram estruturas monstruosas, concebidas não por arquitetos buscando beleza ou legado, mas por engenheiros logísticos obcecados por fluxo contínuo. Diferente das antigas catedrais de tijolos vermelhos que ostentavam detalhes em ferro forjado e janelas amplas, essas novas instalações eram meras caixas anônimas de metal corrugado, erguidas em planícies de terra batida, ao lado de rodovias expressas. Elas não tinham rosto, não tinham história e, fundamentalmente, não tinham alma. Eram projetadas para operar quase inteiramente no escuro, governadas por algoritmos, braços robóticos e uma força de trabalho infinitamente menor, não sindicalizada e altamente rotativa. A premissa era clara. Cerveja não precisava mais de tradição. Precisava apenas de espaço barato, isenção de impostos por 20 anos e asfalto de ponta a ponta. Para que esse admirável mundo novo corporativo florescesse, o velho mundo precisava ser aniquilado. As fábricas históricas, incrustadas no tecido urbano de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, tornaram-se os alvos prioritários de uma lista de extermínio traçada nos andares mais altos dos arranha-céus da Faria Lima. Aos olhos dos acionistas, as velhas plantas operavam como âncoras enferrujadas. O trânsito caótico das metrópoles atrasava a frota de caminhões. As rigorosas leis ambientais e de zoneamento urbano impediam qualquer expansão física. E os sindicatos locais, amparados por décadas de organização, ainda representavam uma resistência indesejada à precarização total do trabalho. A decisão foi tomada a portas fechadas, sem qualquer consulta pública, sem qualquer consideração pelo impacto social. O veredito estava selado. O anúncio das paralisações não veio como um processo gradual de transição. Veio com a brutalidade repentina de uma guilhotina. Em uma manhã que começara como qualquer outra, com um cheiro adocicado de malte no ar e o vapor quente escapando pelas tubulações, o ritmo frenético das engarrafadoras foi abruptamente interrompido. Os gerentes de turno, pálidos e visivelmente desconfortáveis, receberam ordens via rádio para reunir todos os funcionários no pátio central ou no antigo refeitório. Homens e mulheres de macacões manchados de graxa, enxugando o suor da testa com estopas, formaram um mar de rostos apreensivos. A cena que se desenrolou a seguir ficaria gravada para sempre nos pesadelos daquela comunidade. Um executivo engravatado, muitas vezes alguém que havia voado da sede corporativa naquela mesma manhã e que sequer conhecia a disposição física da fábrica, assumiu o microfone. Sem rodeios, sem qualquer traço de empatia e lendo um comunicado frio impresso em papel timbrado, ele pronunciou as palavras que destruíram milhares de mundos particulares. Reestruturação de malha fabril, inviabilidade logística e, finalmente, encerramento definitivo das operações. A fábrica histórica seria desativada. As caldeiras seriam desligadas para sempre, em questão de meses, ou às vezes, semanas. O silêncio que se seguiu ao anúncio foi ensurdecedor, mais pesado e asfixiante do que o barulho das máquinas mais barulhentas. Não houve gritos de revolta imediatos. Houve apenas o choque paralisante da incredulidade absoluta. Trabalhadores que haviam passado 30, 40 anos cruzando aqueles mesmos portões de ferro, cujos pais e avós haviam operado aquelas mesmas caldeiras, sentiram o chão desaparecer sob seus pés com botas de bico de aço. A lealdade de uma vida inteira, os feriados sacrificados no altar da produção, as lesões na coluna ignoradas para bater a meta do turno, tudo aquilo havia sido reduzido a um cálculo frio de logística e imposto predial. Para aqueles homens,
A sentença de morte da fábrica era uma sentença de morte para a própria identidade. Ser um brameiro não era apenas uma ocupação, era um título de nobreza da classe operária, uma âncora de respeito dentro da comunidade e da família. Com a leitura daquele memorando asfixiante, eles foram instantaneamente destituídos de quem eram. O pânico instalou-se de forma visceral. Um operador de painel de 55 anos, com o corpo desgastado por décadas de turnos noturnos, sabia intimamente que não havia lugar para ele na nova economia flexível e digitalizada. Ele era velho demais para ser recontratado por outra empresa e novo demais para uma aposentadoria. O abismo financeiro e psicológico abriu-se diante de milhares de famílias simultaneamente. A crueldade do momento residia na sua irreversibilidade. Não havia margem para negociação. Sindicatos tentaram organizar assembleias emergenciais, políticos locais discursaram em frente aos portões, prometendo intervir, mas o rolo compressor da megacorporação global era implacável e imune a pressões regionais. A máquina sem coração já havia desviado as verbas, transferido as cotas de produção para os galpões de metal no interior e calculado os custos das rescisões em massa. O aviso prévio pairou sobre as instalações centenárias como uma névoa tóxica. A sentença estava dada. Os dias que se seguiriam não seriam de trabalho, mas de um velório em movimento. A contagem regressiva para o silêncio absoluto havia começado, preparando o terreno sombrio para o dia mais traumático da história daquela comunidade operária. O momento inevitável em que o coração de aço e fogo da fábrica finalmente daria sua última batida. O cronograma implacável estabelecido pela sede corporativa não abria qualquer margem para sentimentalismos ou rituais de despedida. A data para o encerramento definitivo das atividades nas históricas instalações da Brahma havia sido fixada na planilha, e a contagem regressiva consumia o oxigênio de dentro da fábrica a cada batida do relógio. Os meses que antecederam o fechamento transformaram o ambiente de trabalho, antes vibrante e ensurdecedor, em um verdadeiro velório em movimento. A rotina diária, que por décadas fora o alicerce de milhares de famílias, ganhou contornos de uma marcha fúnebre. Para os trabalhadores que permaneceram até o último suspiro da operação, a dor não residia apenas na iminente perda do salário, mas na tortura psicológica de serem forçados a desmontar o próprio legado. Homens que haviam dedicado sua juventude para manter as engrenagens lubrificadas e as caldeiras acesas, agora recebiam ordens para embalar peças, desconectar tubulações centenárias e preparar o maquinário pesado para ser vendido como sucata ou transferido para os novos galpões sem alma no interior do país. O cheiro de óleo queimado e ferrugem começou a se sobrepor ao aroma doce e nostálgico do lúpulo. A fábrica estava literalmente sendo eviscerada por dentro. Foi então que chegou o dia da última abraçagem. Para um mestre cervejeiro, a abraçagem é o momento sagrado da alquimia, onde a água, o malte e o calor se encontram para criar vida. Naquela manhã sombria, não houve gritos operacionais no rádio ou a correria habitual. Os poucos veteranos que restavam no chão de fábrica reuniram-se em silêncio ao redor dos imensos tanques de cobre. Eles realizaram os procedimentos técnicos com uma lentidão quase cerimonial, tocando as válvulas e os painéis de controle com a reverência de quem se despede de um velho amigo no leito de morte. Enquanto a última batelada de líquido âmbar fervia, muitos não conseguiram conter as lágrimas. Aquele vapor quente, que por gerações embaçou os óculos e umedeceu os rostos de pais e avós, estava prestes a se dissipar para sempre. Eles sabiam que a cerveja que sairia daquele lote não seria apenas mais uma bebida engarrafada e despachada em caminhões. Seria a última gota do espírito original da Brahma, a assinatura final de uma era de artesanato orgulhoso, que seria engolida e pasteurizada pela máquina de sinergia da Ambev. O fim não chegou com uma explosão ou um grande evento cataclísmico, mas com um silêncio lento, metódico e absolutamente devastador. Quando o último turno da tarde finalmente se encerrou, o som que definiu a pulsação do bairro por mais de um século começou a morrer. A gigantesca linha de engarrafamento, com seu farfalhar metálico contínuo que lembrava um rio de vidro,
Foi desligada seção por seção. Primeiro, as lavadoras pararam. Depois, as enchedoras silenciaram. Por último, as esteiras rolantes deram seu último solavanco antes de congelarem em uma imobilidade fúnebre. O icônico apito da fábrica, que durante décadas serviu como o relógio não oficial de toda a comunidade no entorno, ditando a hora de acordar, a hora de almoçar e o fim da jornada escolar das crianças, soou pela última vez. Não foi um toque curto e rotineiro. O operador encarregado manteve a mão na alavanca por longos e agonizantes minutos. O som rasgou o céu da cidade como um lamento agudo, um grito de socorro mecânico que ecoou pelos prédios vizinhos e fez com que os moradores saíssem às janelas, compreendendo o peso histórico daquele exato segundo. No vestiário, o clima era de desolação total. Homens de ombros largos, com os cabelos grisalhos e as mãos marcadas por cicatrizes de trabalho duro, esvaziavam seus velhos armários de metal. Tiravam dali uniformes desgastados, botas de segurança velhas, fotografias desbotadas de filhos que agora já eram adultos e calendários antigos do sindicato. Abraços longos e apertados foram trocados em meio a soluços contidos. Muitos sabiam que, ao cruzarem a catraca da portaria, nunca mais veriam seus colegas de bancada, a família que a nova ordem corporativa havia decidido dissolver. Do lado de fora, no monumental portão de ferro forjado, onde gerações haviam entrado com orgulho e esperança, a equipe de segurança privada terceirizada já aguardava. À medida que o último operário, cabisbaixo e carregando uma pequena caixa de papelão com seus pertences, cruzou a linha de saída, as pesadas folhas de metal foram fechadas com um estrondo oco. Uma grossa corrente de aço foi passada entre as grades e um cadeado dourado foi trancado com um estalo seco e frio. A fábrica havia morrido. As luzes dos pavilhões industriais, que costumavam brilhar ininterruptamente 24 horas por dia, como um farol de prosperidade urbana, foram apagadas de uma só vez, mergulhando a estrutura centenária na mais profunda escuridão. O silêncio que se abateu sobre o quarteirão naquela noite foi pesado e antinatural. A máquina sem coração havia vencido a guerra das planilhas. O que sobrou para trás não era mais uma cervejaria orgulhosa, mas uma carcaça arquitetônica gigantesca e vazia, pronta para ser consumida pela ferrugem, pelo esquecimento e pelas consequências devastadoras que seu fechamento imporia a milhares de vidas ao seu redor. Com os cadeados dourados e pesados, trancando definitivamente os portões principais, uma transformação silenciosa, lenta e fantasmagórica começou a tomar conta das antigas instalações. O que antes era um organismo vivo, pulsante, que respirava vapor e transpirava o suor de milhares de trabalhadores, tornou-se da noite para o dia um cadáver arquitetônico no coração das metrópoles brasileiras. A máquina corporativa da Ambev havia extraído toda a utilidade financeira daquelas paredes centenárias. Agora cabia ao tempo e aos elementos naturais realizarem o trabalho implacável de decomposição. Os meses que se seguiram ao fechamento definitivo foram marcados por um silêncio sepulcral que parecia engolir os quarteirões ao redor. Sem a manutenção diária, a natureza não tardou a reivindicar o seu espaço. Nos imensos pátios internos, onde frotas de caminhões amarelos e vermelhos costumavam manobrar freneticamente, carregados de engradados, ervas daninhas começaram a rasgar o concreto. Trepadeiras subiam furtivamente pelas fachadas de tijolos aparentes, abraçando janelas de vidro quebrado e cobrindo os logotipos desbotados que, um dia, representaram o orgulho de uma nação cervejeira. No interior escuro e úmido das fábricas, a degradação era ainda mais dramática e dolorosa. O maquinário que não havia sido considerado valioso o suficiente para ser transferido aos novos galpões modulares no interior do país foi simplesmente abandonado à própria sorte. Os imponentes tanques de braçagem de cobre, outrora polidos até brilharem como ouro pelas mãos zelosas dos mestres cervejeiros, foram rapidamente atacados pela oxidação, assumindo uma coloração esverdeada e doente. As esteiras rolantes, as engrenagens de aço e os quilômetros de tubulações complexas renderam-se à ferrugem, criando um labirinto de metal podre que rangia lugubremente com as correntes de vento.
O cheiro do lugar sofreu uma mutação profunda. O aroma inconfundível de malte torrado e lúpulo fresco, que por gerações perfumou os bairros vizinhos e abriu o apetite de quem voltava para casa no fim de tarde, desapareceu por completo. Em seu lugar, instalou-se o odor acre da poeira acumulada, da água estagnada nos porões escuros e do guano de pombos que agora faziam ninhos nas altas passarelas de inspeção. As antigas catedrais da indústria haviam se transformado em navios fantasmas encalhados no asfalto, enormes cascas vazias que serviam apenas como monumentos involuntários à ganância e ao pragmatismo corporativo. Se do lado de dentro dos muros a ferrugem devorava o aço, do lado de fora, o vazio devorava o tecido social e econômico. A diretoria executiva, em seus escritórios blindados na Faria Lima, havia calculado meticulosamente a economia logística do fechamento, mas nenhuma planilha do orçamento base zero previu, ou se importou em prever, o efeito cascata devastador sobre a comunidade ao redor. A fábrica nunca operou de forma isolada. Ela era o sol ao redor do qual orbitava um vasto e complexo ecossistema de sobrevivência urbana. Com o desaparecimento abrupto de milhares de operários que circulavam em 3 turnos ininterruptos, os bairros vizinhos entraram em colapso. Os pequenos restaurantes familiares que serviam refeições caseiras, os bares de esquina, onde os trabalhadores brindavam no dia de pagamento, as pensões que abrigavam técnicos de fora e as oficinas mecânicas que consertavam os carros da frota, viram sua clientela evaporar do dia para a noite. Portas de comércio começaram a fechar, acompanhando o ritmo fúnebre da fábrica. Placas de vende-se e aluga-se multiplicaram-se pelas ruas antes movimentadas. A criminalidade encontrou solo fértil nas calçadas, agora mal iluminadas e desertas. Para os ex-funcionários, acordar e ver a silhueta escura da velha chaminé, inativa, recortada contra o céu da manhã, era uma tortura psicológica diária. Era uma lembrança física constante, erguida a dezenas de metros de altura, de que eles haviam sido descartados. Muitos pais de família, com a identidade operária estilhaçada e sem conseguir recolocação em um mercado de trabalho que agora exigia habilidades digitais e flexibilidade precária, passavam os dias sentados nas praças próximas, olhando para os portões enferrujados, prisioneiros da nostalgia de um tempo onde o suor de suas mãos tinha valor. O descaso da megacorporação para com esses esqueletos industriais era estratégico. Manter as estruturas vazias e trancadas era frequentemente mais barato do que pagar pelos custos milionários de demolição, descontaminação do solo e revitalização urbana. Para a Ambev, a velha Brahma era literalmente uma página virada, uma dívida ruim neutralizada. Mas para a cidade, a carcaça enferrujada representava uma ferida aberta e purulenta, uma cicatriz de tijolos que se recusava a cicatrizar. A fábrica abandonada erguia-se não como um patrimônio histórico reverenciado, mas como uma lápide gigantesca, atestando o fim de uma era em que o trabalho humano e a tradição industrial ainda importavam mais do que os dividendos anônimos distribuídos na Bolsa de Valores. O ano de 2004 marcou o momento em que o experimento corporativo iniciado nas velhas fábricas brasileiras transcendeu, de forma assustadora e definitiva, as suas próprias fronteiras. A Ambev, já ostentando o título de soberana absoluta no mercado nacional após a aniquilação sistemática de qualquer concorrência e o desmanche calculista de seu próprio passado, fundiu-se com a belga Interbrew. Nascia ali o embrião da AB InBev, o maior e mais implacável conglomerado cervejeiro que o planeta já vira. Nos imensos telões digitais da Bolsa de Valores de Nova York e São Paulo, os gráficos apontavam para um sucesso estratosférico, quase pornográfico de tão lucrativo. Os mesmos analistas financeiros que um dia decretaram a morte do paternalismo e impuseram a guilhotina do orçamento base zero eram agora reverenciados globalmente como oráculos do capitalismo moderno. O Brasil não exportava apenas cerveja, exportava um modelo de gestão brutal, focado na eliminação cirúrgica do fator humano e na maximização extrema e cega de dividendos. Mas, longe do estourar de champanhes em Wall Street e do conforto dos escritórios de vidro na Faria Lima, o verdadeiro preço desse monopólio começava a ser cobrado,
E quem pagaria a conta seriam a cultura, os trabalhadores e o próprio consumidor final. A cerveja, outrora o orgulho visceral de mestres que passavam a vida aperfeiçoando uma única receita e respeitando os caprichos da fermentação, sofreu uma metamorfose fria. A busca doentia pela tão aclamada sinergia e pela redução de décimos de centavos em cada etapa do processo produtivo levou a uma padronização química avassaladora. Ingredientes tradicionais foram substituídos por adjuntos cereais mais baratos. O tempo sagrado de maturação foi acelerado artificialmente por enzimas em megaplantas hiperautomatizadas. A Brahma, que um dia pulsou com a identidade vibrante de um povo, tornou-se cada vez mais indistinguível das outras marcas que agora habitavam o mesmo latifúndio corporativo. A diversidade foi sumariamente pasteurizada. A tradição, engarrafada em uma fórmula global e insípida. Enquanto o líquido perdia a sua alma, o legado humano que o criou era atirado, sem cerimônias, ao abismo profundo do esquecimento. A geração de trabalhadores que sacrificou sua juventude para erguer as fundações das cervejarias históricas viu-se apagada da narrativa oficial com um simples golpe de marketing. Nas campanhas publicitárias multimilionárias da corporação, a história foi higienizada e reescrita. Atores jovens, esbeltos e com sorrisos ensaiados, brindavam em cenários idílicos, celebrando uma herança festiva que a própria diretoria havia se encarregado de demolir na vida real. Não havia espaço naquelas propagandas coloridas de 30 segundos para as mãos calejadas de graxa, para os pulmões castigados pelo vapor das caldeiras, ou para os operários que foram enxotados com a chegada dos braços robóticos. Os verdadeiros bramairos foram reduzidos a fantasmas incômodos em sua própria casa, portadores de uma memória de solidariedade e dignidade que a nova economia classificava apenas como ineficiente. O destino das monumentais fábricas de tijolos vermelhos foi igualmente cruel, revelando o cinismo final do império. Em algumas grandes capitais, cedendo a pressões políticas superficiais e visando mitigar o custo colossal de uma demolição, a corporação permitiu que as antigas fachadas fossem evisceradas e transformadas. Os saguões úmidos, onde antes milhares de operários exaustos trocavam abraços de fim de turno, renasceram como shopping centers, padronizados ou empreendimentos imobiliários elitizados. O maquinário pesado de cobre e ferro, antes o coração batente da produção, foi ironicamente limpo e integrado à nova arquitetura como peças de decoração vintage. Eram agora monumentos estetizados do trabalho pesado, cenários para o consumo da mesma elite financeira que, anos antes, ordenara o desligamento das máquinas. O suor e a dor que impregnaram aquele solo foram lavados por uma nostalgia artificial e de vitrine, completamente esvaziada de sua trágica carga social. Em outras regiões, contudo, onde a especulação imobiliária não viu lucro, os gigantes de tijolo permaneceram intocados desde o dia em que o apito soou pela última vez. Essas ruínas consumidas pelo mato, invadidas por pombos e manchadas pela ferrugem, são, ironicamente, os monumentos mais honestos a testemunhar essa transição histórica. Elas não mentem. Elas erguem-se como esqueletos colossais, atestando a história de um sistema econômico que, na sua marcha inexorável para competir no tabuleiro global, não hesitou em devorar as próprias raízes, sangrar comunidades inteiras e sacrificar a dignidade de sua classe trabalhadora no altar sagrado da eficiência contábil. O legado definitivo da corporação não reside no líquido dourado que hoje inunda padronizadamente o mercado, mas sim no vazio asfixiante que deixou para trás. A era romântica da indústria cervejeira brasileira foi irrevogavelmente engolida por uma planilha infinita de Excel, provando da maneira mais devastadora possível que no império absoluto do capital monopolista, tudo, desde o cheiro do lúpulo até a história de um homem, tem um preço, e tudo pode ser descartado quando a margem de lucro assim exigir. A história da Brahma e de tantas outras indústrias históricas engolidas pela implacável máquina do monopólio corporativo
É muito mais do que um mero conto sobre fusões bilionárias ou otimização de planilhas de Excel. É fundamentalmente um reflexo profundo de como o nosso sistema econômico moderno redefiniu e desvalorizou o trabalho humano. Quando substituímos o mestre cervejeiro, aquele veterano que sentia o pulsar da caldeira e compreendia a textura do malte apenas com um toque, por um algoritmo de eficiência cega e painéis robóticos, nós não cortamos apenas gargalos operacionais, nós amputamos a própria alma do ofício. As antigas catedrais de tijolos vermelhos que hoje apodrecem nas nossas metrópoles, imersas no silêncio e consumidas pelas ervas daninhas, são os verdadeiros monumentos físicos dessa transição violenta. Elas nos forçam a olhar para o espelho urbano e a questionar o verdadeiro custo do sucesso financeiro globalizado. Quando uma única corporação passa a dominar todo um continente, mas apaga deliberadamente a história dos homens e mulheres que derramaram seu suor para construir essas fundações, quem realmente sai ganhando? Os pregões da Bolsa de Valores podem celebrar infinitamente os recordes de lucros trimestrais, mas as comunidades locais, abandonadas diante de portões enferrujados e trancados, contam uma narrativa completamente diferente. Uma história de perdas irreparáveis e de uma dignidade operária que foi brutalmente esmagada pelo peso do progresso puramente contábil. No fim das contas, a cerveja que chega às nossas mesas hoje, sob o guarda-chuva de um império monopolista, pode até ser mais rápida e barata de se produzir. No entanto, o seu gosto carregar para sempre a marca da padronização e do esquecimento imposto. O apito da fábrica há muito silenciou, mas o eco doloroso desse colapso industrial ainda ressoa nas ruas que outrora prosperaram ao seu redor. O império venceu a guerra dos números, mas perdeu irrevogavelmente o coração que o fez nascer. Resta a nós, como observadores e cidadãos, a tarefa de não deixar que essas memórias de lealdade, trabalho árduo e comunidade desapareçam silenciosamente sob a poeira e a ferrugem do tempo corporativo. Se este documentário fez você refletir sobre a história não contada por trás das fachadas das grandes corporações e sobre o legado perdido da nossa classe trabalhadora, inscreva-se no canal para apoiar mais conteúdos como este. Deixe o seu comentário abaixo. Você conhece alguma fábrica na sua cidade ou região que teve um destino semelhante? Compartilhe a sua história conosco. O nosso passado industrial e a voz daqueles que o construíram não pode e não deve ser silenciado.